Bom, hoje vamos falar sobre a logística reversa e o mercado, né? Então, como comporta o mercado com os produtos de segunda mão ou produtos reciclados, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quando pensamos em logística reversa, que é essa logística ao contrário, né? Inevitavelmente, a gente vai pensar nos pontos de coleta desses produtos, né, que podem ser a coleta seletiva ou lixo comum, ou uma usina de reciclagem na qual a gente vai entregar os nossos resíduos, ou um ponto de venda, um comércio que nos vende, por exemplo, baterias, e ele recolhe as baterias utilizadas, ou então uma farmácia que recolhe os medicamentos vencidos. Então, os pontos de coleta podem ser variados. E aí a gente pensa também nos caminhões, né, que fazem esse trabalho de recolhimento, né, nesses pontos de venda, e um local propriamente dito na qual será feito talvez a triagem para depois fazer a reciclagem propriamente dita. Então os canais de distribuição reversos ele têm sido pouco estudados até o momento, seja do ponto de vista da pesquisa acadêmica ou da literatura em geral, existindo poucas informações sobre eles na literatura especializada. Então, ele ainda é muito novo, tanto no meio empresarial, né, como na sociedade, embora seja um fenômeno que cada vez tem crescido mais. A gente vê, por questões sociais, muitas pessoas nas ruas fazendo esse trabalho de coleta seletiva, porque, na verdade, o que a gente chama de lixo é riqueza, é dinheiro. Ali tem matérias-primas que custam dinheiro. Né? Não é à toa que eu dei aquele exemplo da Alemanha, na qual tu compra uma garrafinha, por exemplo, por R$ 2, sendo que 20 centavos está embutido ali o valor da reciclagem. Então, quando tu devolve, devolve a garrafa, né, vazia, tu recebe de novo os 20 centavos. Então, é um sistema inteligente que ele estimula que o consumidor devolva aquela embalagem. Mas, via de regra, no nosso sistema brasileiro, a gente não devolve, né? Talvez também pela questão da moeda, né, que é desvalorizada. 20 centavos de euro, por exemplo, é uma coisa, 20 centavos de real já é outra. Né? Então, para nós, talvez a percepção seja que esse valor é irrisório. Né? Para outros lugares, 20 centavos da sua moeda pode ser um valor alto. Né? Então são situações que a gente tem que trabalhar e tem crescido bastante, e também a literatura, né? A literatura, ou seja, os livros, os artigos, ainda são muito poucos quando a gente compara com a logística tradicional. Então eu coloquei aqui a capa de alguns livros, né? Logística Verde, Logística Reversa como solução para o problema do lixo eletrônico, Logística Reversa e Sustentabilidade, e esse aqui que é o livro, né, principal, né, que a gente tem no Brasil, principal referência, que é do senhor Paulo Roberto Leite, né, Logística Reversa. Aqui a capa da segunda edição, mas me parece que já está na terceira edição. Né? A gente tem feito esse trabalho, esses estudos aí sobre logística reversa, e um planejamento que eu tenho também é desenvolver um livro, né, sobre logística reversa, trazendo esses vários pontos, essas várias ideias que a gente tem sobre o assunto e tentar colocar numa linguagem, né, característica como a gente tem nos nossos livros. Nesse nosso livro aqui, o Administração Verde, né, o caminho sem volta da sustentabilidade ambiental nas organizações, ele foi publicado na Elsevier, mas hoje em dia ele está no catálogo do Grupo GEM, que é da editora Atlas. Então aqui a gente tem um capítulo que a gente fala só sobre logística reversa, né? Porque afinal de contas é um tema importante para que os administradores, os gestores ambientais, né, e outros profissionais ligados a negócios e meio ambiente conheçam. Tá? Então, a literatura, ou seja, os livros e artigos, ainda tem poucos estudos,
mas eles estão crescendo. A cada ano surge mais, da mesma forma que o interesse da sociedade pelo tema se torna cada vez maior. Mas ainda o motivo desse pouco interesse, né, do estudo dos canais de distribuição reversos, pode ser a sua pouca importância econômica quando comparada com os canais de distribuição diretos, né? É lógico que tudo que é vendido, produzido, né? Imagina extração da matéria-prima, produção do produto, a ida para os atacadistas, para os varejistas, são incontáveis números de produtos, modelos, linhas de produtos que são transacionados na logística tradicional. Então, quando a gente compara a logística reversa com a logística tradicional, o percentual é muito pequeno em relação ao volume total da logística tradicional. Então ele acaba tendo uma importância menor, né? Não deveria, mas tem, e isso se reflete nos estudos, no interesse empresarial, né? Os volumes transacionados nos canais reversos são em geral uma fração pequena, né, daqueles nos canais diretos dos bens de consumo, dos bens produzidos. Qual o reflexo disso? O reflexo disso é que o que a gente consome e descarta, ele não desaparece. Né? Como a gente falou em algumas aulas anteriores, não existe o para fora no planeta. Né? Não existe eu vou jogar para fora. Né? Por quê? Porque o planeta é único, tudo está aqui dentro. Né? Por mais que se crie um lixão a 5 km de distância da nossa cidade, ele continua dentro do planeta Terra. Ele continua gerando os impactos ambientais negativos. Então não existe fora, é tudo dentro do planeta. Né? Então isso quer dizer que se pouca coisa da logística reversa, né, dos materiais descartados, se pouca coisa volta nos canais tradicionais ou vão para a usina de reciclagem, isso significa que eles estão indo para os aterros, para os lixões, gerando uma série de problemas que temos hoje em dia. Então o valor relativo dos materiais ou bens de pós-consumo geralmente é baixo se comparado ao dos bens materiais. Bom, eu acho que isso fica muito claro, esse parágrafo aí, se a gente comparar, se a gente pegar, por exemplo, um celular, é lógico que se eu tiver esse celular usado depois de 5 anos, né, ele vai ter um valor residual muito menor do que se fosse um celular original, né, novinho em folha. Né, então acho que isso é bem tranquilo da gente entender. E aí, como ele tem um valor menor, muito menor, ele tem menos interesse para as pessoas. Né? Talvez para aquela pessoa que vai comprar de segunda mão, esse celular seja muito valioso para ela. Mas se eu for descartar ele para que uma empresa faça todo o aproveitamento dos materiais ou dê uma destinação correta, isso vai ter um valor menor. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Né? É um desafio bem grande, mas tem que se criar estruturas para que esse material, depois de ser descartado, ele seja aproveitado e de alguma forma a gente reutilize essas peças ou a matéria-prima, ou recicle, né, para fazer um novo produto. Então o retorno de produtos de pós-venda é considerado em alguns casos um verdadeiro problema empresarial a ser equacionado. E é interessante que ele coloca aí, né, colocado no slide, um verdadeiro problema empresarial, porque, lógico, isso aqui vai gerar todo um lixo, vai gerar todo um problema ambiental, né, vai gerar custos para a coleta seletiva, vai gerar custos para o caminhão de lixo que vai recolher esse e outros materiais, né, mas também a gente tem que lembrar aquilo que eu já falei em outras aulas. O problema empresarial não vai ser quando daqui a um tempo a indústria não encontrar mais matéria-prima para fabricar esse tipo de produto. Aí alguém pode estar se perguntando, mas como assim não encontrar matéria-prima? Claro,
O planeta não é inesgotável, não tem os recursos inesgotáveis. Vai chegar um momento que vai se tornar cada vez mais complicado de encontrar matéria-prima para fazer esses produtos, né? Então a solução é a reutilização dessa matéria-prima dos produtos que já existem e que serão descartados. Então a velocidade do lançamento dos produtos, né, obsolescência programada, que a gente comentou brevemente em aulas anteriores, que faz com que a gente descarte rapidamente os nossos produtos para a gente comprar um modelo novo, e aí quem tiver interesse de ouvir mais sobre esse assunto, tem o nosso curso de consumo consciente, que é um curso completo, gratuito sobre o assunto, e que está nesse canal do YouTube. O problema não é tu comprar um modelo novo, né? Afinal de contas, se tu tiver condições financeiras, né, e for adepto a novas tecnologias, não tem problema tu comprar um novo produto. O problema que a gente coloca é o que fazer com esse antigo celular, por exemplo. O que será feito? Qual a destinação que será dada? Quer dizer, se a gente resolve esse problema, esse daqui não é problema. Esse aqui, inclusive, vai mover economia, gerar empregos, gerar lucro para as empresas, mas essa parte aqui precisa ser trabalhada, né? E aí, cada vez que o lançamento dos produtos se torna cada vez mais rápido, né? Então, eu trocava o celular, um exemplo, né? Uma pessoa troca o celular a cada 5 anos, depois ela começa a trocar a cada 3 anos, depois ela troca por ano. Isso significa que essa pessoa vai descartar mais aparelhos celulares ao longo da sua vida, né? Então isso ocorre também pelo rápido crescimento da tecnologia e de informação e do comércio eletrônico. É evidente, pessoal, que se torna muitas vezes necessário que a gente troque o celular, porque as tecnologias vão mudar, né? Então vários aplicativos que não existiam há 5, 6, 7 anos atrás, agora existem e eles precisam de um celular que tenha essa capacidade de suporte. E isso meio que obriga, entre aspas, que a gente troque o aparelho. Mas ainda assim, eu insisto em dizer que o problema não é a compra do produto, mas o que se faz com o produto que é jogado fora. E hoje, com a venda pela internet, se torna muito mais cômodo e prático, né, para que a gente compre novos produtos, né, muitas vezes até sem precisar, e eu comento isso lá no curso de consumo consciente, no caso das compras impulsivas e compulsivas. Vale a pena vocês irem lá e olharem. Mas também tem a questão da conscientização ecológica, os impactos que os produtos e materiais provocam no meio ambiente, principalmente os impactos negativos, e que estão modificando as relações do mercado em geral. Então, a questão da sustentabilidade já começa a virar como se fosse um cabo de guerra entre os consumidores, né, que são mais antenados com a sustentabilidade, e as empresas e os governos. Isso tem feito essa cobrança, né, não só da sociedade, de nós consumidores, mas da mídia e até de alguns órgãos da sociedade civil, pressionando que empresas e governos comecem a ser mais sustentáveis. Pensar eco é lógico, né? É lógico por tudo isso que a gente tem falado. Então, essa mudança ela não se dá apenas pelo interesse, né, em se desenvolver, por exemplo, uma logística reversa, uma imagem mais verde, mas pela conscientização ecológica das pessoas que compram dessas empresas. Então, em busca por competitividade por meio de novas estratégias de relacionamento entre as empresas e justificando de maneira crescente as preocupações estratégicas delas, do governo e da sociedade, em relação aos canais de distribuição reverso. Então, a busca dessa competitividade, hoje em dia, passa por essa conscientização ecológica. E eu gosto muito dessa figura, porque ela mostra, né, o tripé da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental, faz com que uma organização moderna, hoje uma empresa
moderna consiga literalmente se sustentar, ao contrário daquela que age apenas por motivações econômicas. Bom, a aula foi um pouco grande, mas era muito interessante a gente falar do impacto que o mercado tem no desenvolvimento da logística reversa. Aqui vocês têm os meus contatos, né, os meus canais no YouTube, que tem vários cursos, tudo gratuito para vocês, tá? O nosso site, o administraçãoverde.com.br, as nossas redes sociais e o contato nosso no Instagram, ricardo.escritor. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.